O Coletivo Gaia, ele é um coletivo formado por gestantes, mães e profissionais que tem essa proposta de estar discutindo temas relacionados à gestação e parto e maternidade, né? Nós fazemos rodas uma vez por mês, né? Sempre no último sábado, em alguma praça pública. Ele é aberto, ele é uma roda gratuita, né? E a gente temos grupos no Facebook, no WhatsApp, então a gente está sempre conversando e dialogando, né? Ele é um grupo muito receptivo, a gente acolhe todas as meninas, né, que querem chegar, porque a gente discute uma nova maneira, né? Um novo tipo de maternidade, não é essa maternidade imposta, né? Essa maternidade idealizada, mas a maternidade real, né? Então as meninas, a gente trabalha muito com adolescentes, né? Meninas até 19, 20 anos, porque desde que eu me tornei doula, eu sempre trabalhei com esse público, né, de adolescentes, sempre me aproximei, sempre me identifiquei mais com esse trabalho. Então o Coletivo Gaia surgiu de um projeto que eu já fazia, né? Doulagem voluntária, já fazia. E então a gente oficialmente nasceu Gaia. Quando eu engravidei, eu não sabia nada sobre esse mundo da maternidade, sobre o mundo da gravidez. E eu perguntava a quem sabia, minha mãe e minha avó. E elas me contavam coisas assim que eu ficava abismada. Do tipo, não pode gritar, se você gritar vai ser pior, você tem que ficar deitada, você tem que fingir que você não está sentindo dor, porque senão as enfermeiras não lhe atendem. A minha mãe falou pra mim que ela sentiu tanta dor que ela pediu pra morrer e ela não conseguia pensar em mais nada. E eu ficava assim, como é que eu vou ter um bebê? Eu não consigo passar por tudo isso. Aí eu comecei uma busca assim incansável por informação. Primeiro pelas redes sociais, eu fui atrás de grupos, eu fui atrás de mulheres que tiveram bebês. E em um desses grupos, que é um dos maiores grupos de Fortaleza, de parto humanizado, eu vi uma imagem que fez eu parar, assim, que era uma mulher parindo e outra mulher por trás dela abraçando. E aquilo assim me fez sentir uma paz que eu não entendia. E eu fui atrás de saber quem era essa mulher. Aí eu cheguei até a doula. Doulas são profissionais que trabalham na gestação, no parto e no pós-parto. Doulas são profissionais que atuam na gestação orientando a mulher ou o casal, né, o acompanhante, acerca dos desafios da maternidade, da gestação. No parto a gente auxilia tanto emocionalmente, né, psicologicamente, como a gente utiliza de métodos não farmacológicos para alívio daquela dor, né, como técnicas de massagem, respiração, posições, mas principalmente, né, o auxílio emocional que aquela mulher precisa tanto, né, para enfrentar aquele trabalho de parto, o medo, a insegurança, um processo que envolve dor, que envolve tensões, né? E no pós-parto a gente ajuda nos primeiros cuidados da amamentação e os primeiros cuidados com o bebê, né? E também acerca do puerpério, nessa fase de pós-parto, né? Que o parto é um processo de transição, mas a maternidade é para sempre, né? Eu conheci a Amanda, contei minha história pra ela. E a Amanda me acolheu e tipo, ela falou pra mim, olha, não escolha a primeira doula que você conhecer. Mas quando eu olhei pra Amanda, ela era a minha doula. Eu me apaixonei, é você, e acabou. Depois desse momento do meu parto, eu criei um vínculo de amizade com a Amanda. A gente não era mais a doula e a doulanda, a gente era amiga. Aí ela tinha esse projeto da doulagem voluntária para meninas que iam parir pelo SUS, é um critério dela. E meninas que moram em periferia. E aí eu falei, vamos criar um coletivo, vamos fazer alguma coisa, vamos se reunir. A gente se encontrou mais para falar sobre a maternidade, como estava sendo, muitas tinham acabado de ter o bebê, então a gente se reuniu mesmo para ver umas às outras, para a gente conversar. E depois desse encontro a gente viu que era muito importante a gente estar se reunindo, a gente estar dialogando, a gente estar desabafando uma com as outras, né, acerca desses desafios da maternidade, né. Então o primeiro encontro foi em julho, né, dia 31 de julho de 2016, e no mês seguinte oficialmente surgiu o Coletivo Gaia. Chegamos no Gaia porque Gaia é a deusa da fertilidade e é a mãe terra, é a mãe natureza, e tem tudo a ver com a nossa natureza, mulher, de
dar continuidade a uma geração. E daí foi esse nome surgiu. A gente estabeleceu os critérios, né, de dolagem voluntária. Mas assim, o Gaia ele se transformou numa rede de apoio incrível, onde meninas chegavam com diferentes relatos e a gente se abraçava muito, assim, virtualmente, porque a gente não pode estar todo dia, né? E chegou muitas grávidas que não sabiam de nada, assim, que eu vou fazer, que é isso. Eu estava totalmente desinformada, totalmente perdida no assunto mesmo. E acho que foi uma luz para mim, a Carol me informar sobre o coletivo. E aí ela falou, Dávila, é todo sábado, não, todo sábado não, é aos sábados, no último sábado do mês. E as meninas têm uma roda de conversa e tal, sobre o parto em si, sobre como é ser mãe. E aí eu vou tentar ir, vou tentar me interessar mais pelo assunto, conhecer, né? E eu fui e, sinceramente, eu adorei. Eu conheci o coletivo pela Vitória, que a Vitória Regina, que a Amanda foi doula dela. Então, aí ela me colocou no grupo, assim que eu descobri a gravidez, ela me colocou no grupo de amamentação e tudo, aí eu conheci a Amanda e conheci as meninas também. Eu tive muito apoio, muito incentivo de uma grande amiga minha, que é a Nai. Eu fui doula dela, né? Acompanhei a gestação, acompanhei o parto. E ela que fundou comigo o Coletivo Gaia. E a gente faz as rodas desde então, né? Ela é uma super parceira, eu e ela somos coordenadoras, mas a Bárbara Salvoni, que é outra doula que se juntou com a gente nos meses seguintes. E desde então a gente faz esse projeto, né? A gente tem um projeto também de doulagem voluntária, né? Com as meninas nesta faixa etária, que são atendidas pelo SUS, né? Então a gente faz esse projeto voluntário, porque a gente acredita que, infelizmente, a humanização do parto é algo muito elitizado ainda, né? Só quem pode pagar por um parto, só quem pode ter um parto respeitoso, infelizmente, são as mulheres que podem pagar. Então a gente veio com esse coletivo para as meninas lutarem por um parto humanizado, elas terem acesso a informações, porque a gente acredita que o primeiro tipo de violência que essas meninas sofrem são a falta de informação. Você é mãe e quando você engravida, é como se você recebesse um manual. Pega. Aí tem te dizendo como é que você vai fazer com um bebê, como é que é ser mãe. Aí você pega e olha assim, não tem condições, não tem. De eu seguir isso aqui, não dá pra mim. Eu vivo em outra rotina, em outra realidade. Eu sempre vi a dificuldade, até mais das meninas que já trabalham, que tinham que deixar o bebê pra poder trabalhar e estudar. Mas assim, eu sou aquela mãe que, por mais que seja difícil, pra mim ainda é a melhor coisa. Eu não queria que a minha vida tivesse diferente, sabe? Mas é difícil, não é fácil. Não importa a idade, não importa a condição social. É difícil. E a primeira coisa que se passa na sua cabeça, pelo menos na minha, foi, querendo ou não, foi abortar. Nova, sem experiência de nada, cursando ainda na metade do curso. E não trabalho, na verdade. Então você fica, meu futuro, e aí? Mas você começa a descobrir que não é assim. Um filho não é a morte, não é o fim do mundo, não é esse tipo de coisa que você logo imagina, sua primeira impressão. Minha mãe tinha morrido há pouco tempo, e então não tive o apoio dela, né, assim, porque sempre a mãe dá um apoio imenso nesses momentos, eu não tive. E até hoje é difícil por isso, porque eu faço isso sozinha, a rede de apoio é muito pequena. E uma criança de 6 meses, ela requer muito da sua dedicação, né? Ela só mamou 6 meses, aí agora a gente começou com a introdução alimentar, aos pouquinhos. E é isso, a gente vai vencendo um dia de cada vez. A gente acredita muito que o Gaia, ele é mais que um grupo, né? É mais que um coletivo. A gente vê o Gaia como uma rede de apoio, né? Tem um suporte para muitas dessas meninas não têm companheiros, não têm acompanhantes, né? Tem problemas familiares e a gente tenta dar esse suporte de alguma maneira, né? Sendo com rodas, sendo com uma palavra amiga, sendo com algum tipo de ajuda. Então a gente está sempre
sempre se ajudando da maneira que a gente pode, né? Então, o Gaia é isso. Todo mês a gente faz um tema e uma oficina diferente, né? A gente tenta abordar um tema sobre gestação e parto e um tema sobre pós-parto, né? Então, a gente fala sobre as fases e do trabalho de parto, conversamos sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor, a gente fala sobre o papel da acompanhante, quais profissionais que estão no cenário do parto, né? Falamos sobre amamentação e puerpério. Então, a gente sempre tenta trazer assuntos que elas têm uma necessidade maior. A gente sempre faz enquetes, perguntando quais temas que elas querem para as próximas rodas. Então, assim, eu vejo o impacto que essas rodas têm na vida delas quando eu vejo que elas têm um parto respeitoso e estão tendo uma maternidade bem menos, acho que não fácil, porque a maternidade não é fácil, mas menos com fardo mais leve. Então, depois dessas rodas, né, o acompanhamento, eu vejo essa transformação, né, até mesmo do empoderamento da própria família, né, porque muitas vezes essas meninas começam a ir para as rodas sozinhas e muitas vezes nas próximas rodas já tem a mãe, já tem uma amiga, já tem um companheiro. Então eu fico muito feliz, né, que a gente tenta não só levar informação para aquela mulher, mas para toda a rede de apoio dela, né, para toda a família. Então eu vejo a importância das rodas justamente por isso. E a gente tenta, pelo menos eu como doula, tento muito me aproximar das famílias também, né? Porque eu sempre costumo falar que a mulher pode estar o mais empoderada possível. No trabalho de parto, ela vai ficar com medo, ela vai ficar ansiosa. Então a família, o companheiro, a pessoa que estiver do lado dela, ele tem que estar empoderado também, ele tem que estar consciente de todo esse processo para dar segurança para tudo isso, né? Principalmente no pós-parto, né? Nos cuidados com o bebê, nos cuidados com aquela mãe, que é essencial no puerpério, né? Me senti mais valorizada por causa que quando você vai para um pré-natal, para um médico normalmente cesarista, eles realmente só passam, olha assim o exame, ok, não sei o quê. E qualquer coisa é cesárea, sabe, não tem aquela humanização mesmo, entendeu? Então, quando você vai conhecer mais sobre a humanização, sobre o parto normal, sobre o parto humanizado, você tem um pensamento totalmente diferente do que era antes. E o Gaia, ele me mostrou isso, entendeu? Que a maternidade, ela é real, romantizada, assim, de uma forma inacreditável. Que você tem que conseguir tudo com a criança sozinha. Se você não conseguir, você não nasceu para ser mãe. Você é uma péssima mãe. O mundo já está tão cheio de julgamentos, essas mães já estão sendo tão culpabilizadas, um fardo tão grande. Então não cabe a nós julgar, botar mais um fardo ainda para elas, né? Então a gente tenta respeitar a história de cada uma, né? E compartilhar as dores, né? A gente sempre fala que a roda é repleta de emoções, assim, né? Choro, alegria, desabafo. Então, a gente tenta fazer a roda também um momento assim, né? O Coletivo Gaia, ele é para além de simplesmente passar informações, né? É um acolhimento a cada história. O crescimento foi algo que a gente não planejou, né? A gente pensou que ia ser um pouquinho mais a cada dia que passa, vem mais meninas, mais pessoas se interessam. E a gente tenta ir para mais lugares possíveis, né? Então a gente vai para muitas comunidades, a gente já participou de vários espaços, né? Totalmente voluntário, que a gente acredita muito que a informação ela tem que ser levada. A gente tem que levar essas informações para as meninas que mais precisam, né? Então a gente vai a gente já foi fazer eventos em comunidades, né? Então foi bem legal. Então é um meio de divulgar. Então a gente muitas vezes recebe convites. Oi, como foi que vocês souberam da gente, né? Então a gente fica muito feliz que a gente está tendo um reconhecimento bom, né? A gente está feliz por isso.